Bom dia a todos, meu nome é Daniel Sacramento, sou professor de Biologia e hoje nós vamos falar sobre artrópodes, certo? Só que eu vou falar características gerais e um pouco sobre insetos. E aí eu vou ver se eu subdivido esse grupo em vários vídeos para facilitar o entendimento, tá bom? Os artrópodes. Existem os grupos dos quilópodes, que são as lacraias, centopeias. Estes animais são muito perigosos. Eu vou falar um pouquinho mais deles mais à frente, certo? Lá para o final. Existem os escorpianídeos ou escorpiões. Existem os coleópteras, que aqui é joaninha, no caso são os besouros. Os ortópteras, que são os gafanhotos, esperanças, que no caso estes formam o grupo dos insetos. E as moscas também, são os dípteras, que tem um par de asas ou duas asas. Vamos ver características bem gerais dos artrópodes. Características bem gerais dos artrópodes. Vocês precisam observar uma coisa. Antes de tudo, para você observar características gerais deles, vocês precisam compreender a evolução dentro do grupo de artrópodes. Ela se divide em 3 grupos, certo? Que é os ametábolos. Metábolos significa, lembre de metabolismo, de transformações fisicoquímicas. Bem, a lógica é bem parecida aqui. Os ametábolos, eles têm sim, mas a forma é tão primitiva e primária que eles não são considerados como se eles não tivessem modificações. Então, o grupo que ele não tem a modificação do ovo para o adulto. Do ovo já eclode um ser apenas pequeno em tamanho, já na fisiologia adulta, conhecido como forma jovem, semelhante ao adulto, que ele só faz crescer e desenvolver um pouquinho o sistema reprodutor, e acabou. São os ametábolos. As traças são assim. Já os semimetábolos, eles são mais ou menos, certo? O que ocorre? Você tem agora um estágio chamado ninfa. Do ovo eclode essa ninfa. A ninfa não tem aparelho reprodutor desenvolvido, ele é bem subdesenvolvido, como se fosse uma criancinha. Então o que acontece? Ele precisa passar por mudas de transformação. Essa é a diferença. Aqui não tem mudas de transformação. Aqui tem, da forma jovem para adulta, você tem as ecdísis. É onde surgem as ecdísis. São semimetábolos ou hemimetábolos. M, mais ou menos. Ele já tem umas pequenas modificações. Em que a ninfa, você vê que é totalmente diferente da forma adulta. Essas pequenas modificações somadas constantes fazem com que a ninfa seja totalmente diferente da adulta. E aqui é o imago. O imago, por padrão, é o nome do adulto. E aqui são os holometábolos. Lembre assim, só a título de explicação, é uma comparação bem besta, mas não é para comparar propriamente dito, é só para você lembrar do nome. Certo? É um besteirol para na hora da prova. Lembre de holofote, quando a pessoa quer toda a atenção só para ela, os holofotes. O holometábolo, ele quer toda a modificação possível, evolutiva dos artrópodes, só para eles. Não é que os insetos, por exemplo, queiram só para eles isso, mas eles têm toda a possível capacidade, o máximo que os artrópodes conseguem fazer em termos de transformações que saem lá do ovo até a forma adulta. São as possíveis, o máximo que conseguem fazer são os insetos. Então, aqui tem um exemplo da borboleta, mas você pode ter abelha, formiga, certo? Nós vamos citar os nomes mais à frente. Ocorre a eclosão e uma forma em estágio laval.
Lá nos M's, você tem a ninfa como estágio larval. O M, você tem o surgimento do estágio larval como ninfa, que é a forma propriamente jovem, certo? O ovo, ela é jovem, meio que tipo criança, adolescente, vai crescendo de criança para adolescente. Aqui você já tem a larva propriamente dito, certo? Depois você tem a pulpa, que é um estágio em que ocorre mais transformação. Aqui, entre larva e pulpa, perdão, ocorre mais entre pulpa e adulto. Ocorre mais transformações aqui do que os estágios anteriores. Aqui ocorre uma grande transformação do ovo para ele eclode e sai a larva. Já lá dentro. Aqui há uma modificação, certo? Mas daqui para aqui, da pulpa para o adulto, a modificação é gigantesca, enorme, ao ponto de você ter uma larva. Eu vou ver se eu coloco imagens aqui no vídeo. E a larva é totalmente diferente do adulto. Por exemplo, larva de lagarta e a que vira a borboleta adulta. Então, ovo, larva, pulpa, que é a crisálida das borboletas, e o adulto, a borboleta alada. Tu vê que a lagarta ela já não é assim. Aqui são outros grupos de artrópodes, aqui é o camarão, lagosta, ácaro, aranha e aqui, se não me engano, eu acho que é o besouro da praia, que é um coleóptero. Vamos lá. Pernas articuladas ou móveis. Essa é a característica geral. Artrópodos, pés móveis. Simetria bilateral é regra, certo? Mas existem exceções, por exemplo, estrelas do mar, que possuem radiação pentâmera na sua forma adulta. Na forma larval delas é bilateral ainda, para você ver que é evolutivo, é um padrão que vai evoluindo. Aí as estrelas do mar, elas meio que evoluíram, modificaram sim uma tendência. Eu vou também trazer aqui uns que tem a forma agora não bilateral, mas redonda, certo? Ou esférica. Vamos lá. Corpo segmentado com, em regra, 3 partes: cabeça, tórax e abdômen, exceto quando ele forma cefalotórax. Cabeça, tórax e abdômen. Isso caracteriza uma coisa. Aqueles que já possuem isso, por exemplo, os insetos, eles estão no mais alto estágio evolutivo dentro dos artrópodes. Exoesqueleto resistente, que é a quitina, que é o polissacarídeo, produzido pela epiderme, e limita o crescimento do animal, que no caso ocorre através das mudas ou equidíceas. No crustáceo há ainda sais de cálcio. Vê que eles estão em ambiente geralmente aquático, muitos deles em ambiente marinho, então precisam o quê? Precisam de mais proteção, entendeu? Neste exoesqueleto, para não perderem água e não sofrerem nenhuma alteração físico-química no corpo. Além disso, crescimento direto ou indireto, com metamorfose ou não, depende. Direto é aquele que eu falei com você, que é o direto é esse daqui, ó. E aqui é o indireto. Indireto porque tem diferenças. Direto já é igual. A forma jovem já nasce semelhante ao adulto. Direto. Eclodiu do ovo já é semelhante. Só faz crescer e tem um pequeno desenvolvimento a mais no aparelho reprodutor. Pronto. Para manter-se adulto. O outro é indireto. Porque você vê que há distintas transformações entre eles. A aparência chega a ser totalmente diferente. A respiração é traqueal, certo? Pulmotraqueal ou branquial. Claro que olha a lógica. Traqueal para aqueles que são terrestres. Pulmotraqueal para aqueles que estão intermediários.
pulmotraqueal para aqueles que estão numa relação de escala evolutiva intermediária e branquial aqueles que vão viver num ambiente aquático. Então aqui, aquático, intermediário, entre aquático e terrestre, traqueal, terrestre. Dioico, sexos separados, 2 sexos, fecundação interna. O macho introduz o espermatozoide já com um determinado aparelho reprodutor na fêmea. Órgãos dos sentidos desenvolvidos na cabeça, olha lá, já começa a ter aquilo que a gente tem: visão, audição, paladar, tato. Eles procuram concentrar tudo na cabeça, então já tem capacidade de percepção sensorial do ambiente. E aqui são os grupos, olha lá. Por habitat, que nós vamos ver também com a ecologia no terceiro ano, o que acontece? Em regra, terrestres, exceto crustáceos, que é água doce, salgado, ou seja, aquáticos. O desenvolvimento, em regra, direto, todos têm direto, exceto crustáceo, que tem indireto, insecta, que tem indireto em grande quantidade indireto, e aqui a exceção dos carrapatos nos aracnídeos. Carrapatos e aracnídeos são parentes muito próximos. Divisão do corpo. O padrão mais evolutivo, o ápice que pode chegar, são os insetos, o insecta. Cabeça, tórax e abdômen. Ou seja, se está dividindo melhor, está organizado melhorzinho o corpo, então ele é mais evoluído. Quando você vê cefalotórax, ele é menos evoluído. Nós vamos ver isso mais à frente. Olha, cefalotórax e abdômen, vê que os outros aqui, olha, cefalotórax e abdômen, cefalotórax e abdômen, e aqui, olha, nesses dois, o aracnídeos e os crustáceos são os mais subdesenvolvidos. Os outros você vê que tem, aqui é mais ou menos, tem uma cabeça e o resto é tronco, tórax e abdômen está tudo junto numa coisa só, que é o tronco, então ele está intermediário na evolução. E aqui também de cabeça, tórax e abdômen. Certo? Vê que os mais evoluídos são crustáceos e são insecta e diplópoda. São os mais desenvolvidos. Os insectas, olha lá. Você vai ver uma imagenzinha na prova. Conte o número de pernas. Conte com cuidado. Viu? Para não confundir. Sempre, absolutamente, 6 pernas são insecta. Hexápoda. Certo? Essa é a regra. Vai aparecer esse nome. Ah, o bicho é um hexápoda. O bicho, a pessoa lá encontrou um animal que ele tem uma grande quantidade de pernas. Então ele é quilópoda. Certo? São os quilópodas. Variável. Crustáceo é variável. Porque é o seguinte, vão existir crustáceos que são, como eles são em ambiente aquático, eles são os precursores de todos os artrópodes na evolução. Lembre-se que a vida surgiu no mar, então não surgiu do mar para a terra. No meio do caminho existem grupos de crustáceos que têm parentesco com aranhas, existem grupos de crustáceos que têm parentesco com os insetos, existem grupos de crustáceos que têm parentesco com os quilópodas. Então é meio que deles os outros grupos surgiram e foram ganhando ambientes terrestres. Olha lá, então é variável. Já o aracnídeo é octópoda. Manteve-se o padrão de 4 pares de patas, entendeu? Dos dois lados são as aranhas e os escorpiões. Os quilópodas, que são as lacraias, que nós já tínhamos mostrado aqui. Aqui, geralmente em regra 2 pares, em regra, mas existem exceções com muito mais pares, e muitas, 2 pares em cada anel, diplópoda. A antena, veja, é um par de antenas, ele tem concentrado naquele par
os insetos, o olfato e o tato. E também eles são quimiorreceptores. Por exemplo, no ar está passando o cheiro de alguma coisa do olfato. Ele vai detectar coisa boa, coisa ruim, vai definindo. Entendeu? Nas formigas, por exemplo, ela solta pela boca um líquido de comunicação. Tipo, ela cospe no chão. Para dizer, olha, eu passei por aqui. Aí a amiga dela vai lá e com as antenas e opa, opa, opa. Minha amiga da minha colônia, da minha sociedade passou por aqui. E aí as formigas vão formando trilhas químicas. E tem um ninho e tem um alimento ou objeto de desejo delas. Aí elas vão lá e fazem a trilha química entre o objeto e a entrada do ninho para poder elas se direcionarem, saberem onde é que vão. Então, muitas formigas são ativas à noite, entendeu? Então elas precisam destes aparatos para poderem se orientar. Dois pares, os crustáceos são dois pares por padrão. Então, se o inseto tem um par, os crustáceos têm dois pares, ou seja, 4 antenas para ter absoluta comunicação possível com o ambiente. As aranhas, você nunca viu, eu também nunca vi, eles são áceros, que ceros significa os ceros, que é um termo em grego que significa antena. Tetra, 4, são dois pares. E aqui dix são um par, são duas, né? E áceros, não, então, 100 pares. E aqui os quilópodas, diplópodas têm um par. Em regra, são um par, certo? Em regra, são um par, com exceção do crustáceo que são dois pares e os aracnídeos que não tem nada. Esse quilópoda também é um par, tem a mesma função daqui, e o diplópoda, o mesmo esquema aqui dos insetos. Respiração traqueal, porque ambiente traqueal, terrestre. Adquiriu ambiente terrestre, respiração traqueal, isso é da evolução. Branquial, brânquias. Brânquia, lembre de água, entendeu? Então, ela vai precisar de ambiente o quê? Eles usam a brânquia para respirar em ambiente aquático. As aranhas têm pulmotraqueal, então ela já começa a desenvolver um pulmão a partir da traqueia. Veja que nesse aspecto, desculpe, neste aspecto elas são muito desenvolvidas, são evoluídas. Vê que a regra é traqueal. Entendeu? Como um aparelho reprodutor, um aparelho respiratório padrão dos artrópodes, exceto branquial, porque ele precisa debaixo d'água, as brânquias. A propósito, deixa eu explicar a brânquia. Isso que eu vou explicar, que serve para todos os animais que possuem, inclusive peixes, que eu vou falar mais à frente. Tem a boca e aí há uma abertura aqui, digamos. Aqui nos peixes eu vou chamar de guelras. O que acontece? Eles sugam a água e lançam aqui para fora. Quando adentram, eles captam dendritos, sugam. É tanto que nós vamos ver agora filtradores dentro dos crustáceos. Eles vão pegando. E aqui sai limpinho, entre aspas, sai o que eles não querem. Inclusive da própria água. Se eles querem água, eles vão engolir a água. E é o que acontece. Esse é o sistema branquial. Por exemplo, barata, entre os insetos. Caranguejo dos crustáceos. Caranguejo é um detritívoro. Ele se alimenta de carne. Ele é carnívoro. Só que ele se alimenta de coisas em decomposição. Se você joga uma carne num lugar onde tem caranguejos, eles vão lá, começam a verificar o que é e vão se alimentar daquela carne. Muitas pessoas usam isso como isca para pegar caranguejo. Aracnídeo, aranha, né? Centopeia, que é o quilópoda. E aqui nós vamos ver uma coisa aqui, piolho de cobra. Olha lá, piolho de cobra é venenoso. Eu estou vendo no Google Images. Olha lá, piolho de cobra. Ele é um diplópoda. Ele é um diplópoda.
Quilópoda e diplópoda são parentes bem próximos, certo? Vê que uns grupos se transformam em insetos, outros se transformam em aracnídeas, outros se transformam nos quilópodas e diplópodas, porque eles vivem em ambiente aquático, ainda estão naquele grau de sair, de evolução de sair da água para ganhar a terra. Alguns grupos, não todos, uns estão muito bem adaptados e não estão nessa vida dupla. Certo? O que é que acontece aqui? Piolho de cobra. Esse é um diplópoda. E olha lá como a centopeia é. Vou botar aqui para vocês verem, centopeia. Aqui é uma centopeia. Vê que quando tem uma centopeia, quando tem esses animais, diplópoda, quilópoda, quando ele está variando dessa cor, que você vê que é amarelo e preto, esse aqui, o diplópoda, ele tem veneno, mas eu vou explicar aqui. Com relação ao veneno no geral, seja aracnídeo, diplópoda ou quilópoda. Entenda. Dentro dos aracnídeos, eu estou falando especificamente dentro dos aracnídeos, dentro dos quilópodas, não estou comparando entre eles, eu só estou igualando-os em uma característica que é comum dentro de cada grupo. Não é entre os grupos. Não é entre os grupos, é dentro de cada grupo. Dentro dos aracnídeos, dentro dos quilópodas e dos diplópodas, se você comparar todas as aranhas, todos os quilópodas e todos os diplópodas entre si, os grupos, você vai notar uma coisa. Se você observar dentro dos aracnídeos, diplópodas e quilópodas, dentro, existe um grau de evolução do veneno entre os aracnídeos. Existe um grau dentro dos quilópodas, um grau de evolução, e dos diplópodas a mesma coisa. Por quê? Entendam uma coisa. Existem aranhas que passam por a gente e às vezes nos atacam e a gente não sente. Uma aranha besta, tipo aranha pega-mosca, conhecida como aranha pega-mosca, ou aquelas aranhas bem pequenininha com as perninhas fininhas grandes, de parede, que fica em ambiente onde não é bem cuidado, escuro, onde tem muito livro, muita coisa. Elas têm quelíceras, elas possuem veneno, mas o veneno, o tipo de veneno e a profundidade de destruição dele é irrisório para nós, seres humanos. Compensação, existem espécies como a aranha armadeira, de qual uma única inoculação com as quelíceras, é suficiente para matar 3 pessoas. Um ataque. Quer dizer, se uma pessoa só que vai ser atacada, ela só tem 5 minutos de vida. Para, talvez, ter tempo de chegar no hospital e ter um soro contra ataque de aranha. E aí? Entendeu? Bom, é aquela coisa. Esse mesmo padrão que eu falei das aranhas, você pega espécies dos quilópodas, que dentro deles tem um grau evolutivo dos venenos, em que uns são bem fracos, a gente nem sente que o bicho inoculou na gente, até porque a quelícera dele, digamos assim, o aparelho inoculador, ele é fraquinho em si, pequeno, fraco, não tem força. Já existem outras que inoculam uma vez, já era, você tem menos do que a das aranhas, menos de 5 minutos para morrer, infelizmente. E os diplópodas a mesma coisa. Só que o representante dos diplópodas, que é o piolho de cobra, que é muito comumente encontrado na cidade, ele não tem um veneno suficiente, aquele específico que a gente encontra na cidade, aquele que a gente dá uma topadinha e ele se encolhe, de medo. Ele não tem veneno suficiente para fazer mal às pessoas, inoculação.
Já as centopeias, os quilópodas, a maioria das espécies sim tem veneno. São muito perigosas. Entre eles as espécies de lacraias. Entendeu? Então muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Aranha, caranguejo, barata, centopeia, vamos lá.